Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre mais um grande pensador da antiguidade. Nós vamos conversar sobre Protágoras, um sofista. Aquelas pessoas que ganhavam sua vida ensinando, passando conhecimento, mas recebendo dinheiro em troca. E visitavam todas as cidades da Grécia, vendendo as suas aulas. E Protágoras é um dos mais famosos dos sofistas. Há quem considere que tenha sido ele o primeiro, quem de fato começou com essa atividade profissional. Então, Protágoras, como já falamos em outros vídeos, não há uma certeza realmente quanto à data de nascimento e morte desses pensadores mais antigos. Mas, baseado nos comentadores, nós podemos dizer que Protágoras teria nascido ou no ano de 490 ou no ano de 480. E, por sua vez, teria falecido ou no ano de 415 ou no ano de 410, então em torno com 80 anos de idade. Ele teria nascido na cidade de Abdera, mas visitou a cidade de Atenas, que à época, na segunda metade do quinto século a.C., era a capital do mundo, era a cidade mais importante da Grécia. A parte cultural, a parte econômica, a parte militar, era Atenas. E era uma cidade democrática, então se podia ganhar dinheiro através da fara, do discurso. Não valia somente quem tinha caneta. Aquela frase, quem pode manda, quem tem juízo obedece, isso não valia em Atenas. Em Atenas valia você discutir o discurso persuasivo. Então você convencer as pessoas do seu posicionamento. E os sofistas ensinavam justamente a falar bem, a convencer que você estava correto. Mas ele não visitou só Atenas, visitou várias outras cidades. Em Atenas ele fez amizade com o grande governante da época, o Péricles. E quando o Péricles veio a falecer, juntamente com seus filhos, vitimado pela peste, os inimigos do Péricles aproveitaram para perseguir todos aqueles que apoiavam ou se relacionavam com o Péricles. Então conta-se, vejam, nos relatos de Platão, isso não está presente. Ele teria uma vida longa e sempre teria se relacionado bem com os atenienses. Mas há outros relatos no qual, no final da vida dele, em virtude de um livro que ele escreveu sobre os deuses, ele teria sido acusado de impiedade. A acusação de impiedade é uma acusação religiosa, mas como eu falei ainda há pouco sobre Péricles, o que estava por trás eram motivos políticos, ou seja, eliminar os amigos do falecido governante, o Péricles. Então, segundo alguns comentadores, ele teria entrado em um barco e saído de Atenas para Sicília. Segundo uns, ele teria conseguido chegar lá, e segundo outros, ele teria sofrido um naufrágio e teria morrido na tentativa de fuga. De qualquer forma, a acusação seria de impiedade. Ora, como se entende por pio? Pio é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que respeita a Deus ou os deuses. Pio, tá? Impio, tá? Eu estou falando daquele que não respeita os deuses. Aquela pessoa que tem um comportamento desrespeitoso para com os deuses. Então, esta é a acusação de impiedade. Nós já vamos explicar melhor isto e qual foi a passagem dos seus escritos que teria supostamente motivado esta acusação. Vamos agora expor rapidamente o que seria esse movimento sofista a partir desse expoente maior que é Protágoras. O que caracteriza realmente o pensamento do Protágoras, e não só dele, mas também de boa parte dos sofistas. Primeiramente, o antropocentrismo, ou seja, o homem, este humano, eu, você, está no centro do universo. Tudo de mais importante começa ali, neste humano. Então, o antropocentrismo. Os valores que existem em sociedade são criados por nós. Então eu não vou valorizar a natureza e o cosmos como queriam os pré-socráticos. Não, eu vou valorizar
esses valores humanos, éticos, morais, a aprendizagem que possa ser útil para o convívio em sociedade, para o convívio com outros humanos. É o que eu vou estudar, o que eu vou valorizar. Antropocentrismo. Relativismo. Eu posso ter mais de uma verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a outra. No Brasil atual, a gente vê isso em relação à divisão política, esquerda-direita. Então, se você colocar uma pessoa de esquerda junto com uma pessoa de direita para conversar, cada qual vai defender ferrenhamente a sua própria verdade, ignorando por completo qualquer fato que exista. Tá? Por mais que o adversário queira frisar a existência de um determinado fato. Este fato será ignorado. Então, há um total relativismo. Hoje no Brasil e lá no V século a.C. Subjetivismo. Ou seja, eu não vou me referir a uma realidade objetiva, baseada nos fatos, baseada na realidade. A verdade, ela é decorrente do ser humano, daquele que fala, daquele que vivencia, porque eu tenho os meus valores. Então a verdade está calcada na minha aprendizagem, na tradição, na cultura da qual eu faço parte, nos meus valores. Então um total subjetivismo. Não há um objetivismo em relação à verdade. Pragmatismo. Vamos ser pragmáticos. Vamos objetivar o sucesso, o êxito. Eu vou fazer aquilo que vai me permitir atingir aquilo que eu quero. Os meus objetivos. Vou ser pragmático. Utilitarismo. É verdadeiro aquilo que é útil, aquilo que me tem utilidade, aquilo que me pode servir de alguma forma. Fenomenismo no sentido de aquilo que aparece. As aparências. Eles vão valorizar muitas aparências. Tá? Então é o fenomenismo. É o fenômeno, porque essas aparências é aquilo que eu percebo da realidade. Eu não vou examinar a realidade isoladamente de mim que sou o percebedor. Eu vou inclusive igualar o conhecimento ao ato de perceber. Então, agnosticismo, com relação a questões religiosas, com relação à existência ou não de Deus, com relação à existência ou não dos deuses, eu não vou opinar. Eu não sei se Deus existe ou se Deus não existe. Eu não sei se as questões religiosas são certas ou não. Eu vou proceder diante delas de uma forma útil. Vou buscar a utilidade e o pragmatismo. Se eu vou sofrer algum tipo de punição por não prestar oferenda aos deuses, eu vou prestar oferenda aos deuses, porque eu não quero, de modo algum, sofrer algum tipo de punição. Então eu vou assumir uma atitude respeitosa diante dos deuses, da sociedade na qual eu vivo. Se eles existem ou não, sou indiferente. Vou assumir uma atitude pragmática, uma atitude utilitária, mas também não vou questionar se Deus existe ou se Deus não existe. Eu não sei. Então esse é o agnosticismo. O convencionalismo. Veja, entende-se que a verdade, seja ela qual for, é uma convenção social. O grupo se reúne na sociedade e conclama, isto aqui é verdadeiro, baseado na tradição, na experiência, na repetição. Ou então, em determinada sociedade, pegando os deuses ainda. Você tem um grupo de deuses, aquilo ali é verdade. Você vai para outra sociedade, você sai da Grécia, você vai para o Egito, você vai ter outros deuses diferentes. E aquilo ali vai ser a verdade, porque é um acordo social em relação àquilo. Há também a tradição. A tradição é muito importante. Então é o convencionalismo. A verdade é o que se aceita como tal dentro da sociedade. E a razão passa a ser uma razão instrumental. É um instrumento que eu posso usar para atingir os meus objetivos, sejam eles quais forem. Então eu vou instrumentalizar esta razão. Vou valorizar muito o particularismo, o empirismo, as coisas que eu observo. Pois a verdade tem a ver com aquilo que eu percebo da realidade. E eu percebo que os fatos que eu observo, o fato empírico. Então, as particularidades, o particularismo. Empirismo. Também o humanismo. Ou seja,
o humano está no centro das decisões, sempre. O humano está no centro da verdade, está no centro dos valores, está no centro da sociedade. É um humanismo. Então, você tem ali no 5º século antes de Cristo, um forte humanismo por parte dos sofistas, que vai aparecer depois, muito mais tarde, lá, depois do Renascimento, que nós vamos ter de novo o humanismo. Nós temos também a Pantarrei, tudo flui, tudo muda, do Heráclito. Lembra do Heráclito? Nós temos vídeo aqui no canal sobre Heráclito. Então o Heráclito vai falar no elemento fogo. O fogo está associado ao Pantarrei, a essa mudança, esse fluxo constante, que vai estar muito presente no discurso dos sofistas. Quanto à moral, à justiça, e ao bem e ao mal, não haveria uma universalidade para esses valores, porque são valores sociais. O que é moral, o que é justiça em uma dada sociedade, não será em outra. Em outra sociedade, o conceito de moral e de justiça, o que será considerado como pertencente à moral e à justiça, serão coisas diferentes. E a mesma coisa para o bem e para o mal. O que uma sociedade aceita como certo, a outra aceitará como errado. Então não haveria uma universalidade para tais valores. E também a antilogia. O que é a antilogia? É você proporcionar discursos diferentes sobre o mesmo tema e contraditórios. Veja, era até usado para treinamento. Você iria diante de um grupo e faria um discurso defendendo uma determinada tese. No dia seguinte você retornaria ao mesmo grupo e faria, sobre exatamente o mesmo tema, um discurso contrário àquela tese. Então seria a antilogia. Se nós pensarmos nos dias atuais, você poderia fazer um discurso defendendo o direito das mulheres praticarem o abortamento. Tá? A mulher tem direito ao seu corpo e ela pode, sim, praticar o abortamento sem a proibição do Estado. E você poderia fazer o discurso contrário. Ou seja, que as mulheres não teriam direito de praticar o abortamento, que seria algo que o Estado tem sim, como impedir por meio de leis, e deve impedir por meio de leis tal prática. Então seria a antilogia. Você proporcionar dois discursos contrários sobre o mesmo tema. Vale como exercício de oratória, para você aprender a falar e a persuadir. Agora vamos a duas frases muito importantes do Protágoras que eu pretendo explicar. E você já escutou essas frases, já viu na rede com certeza. A primeira é que, consta até do meu site, o drsilvério.com, o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Essa frase é muito importante. Mas vamos ver o que é esse homem medida. Há três possibilidades distintas de nós entendermos o que é o homem medida e uma, do que não seja o homem medida. Primeiro a gente tem de entender que para o Protágoras conhecer é igual a perceber. O que eu percebo, lembra que eu falei ainda há pouco do empirismo, do particularismo? Então, quando eu percebo essa realidade à minha volta, eu estou conhecendo. São as aparências, eu conheço as aparências, aquilo que eu vejo, que eu percebo, é o conhecimento que eu possuo. Então, primeira coisa. Segundo, vamos começar dizendo o que não é este homem medida, esse homem medida de todas as coisas. Ora, o homem não é a medida do vulcão. Não. Se tem um vulcão, eu sou a medida, sim, da percepção que eu tenho do vulcão, mas não do vulcão. Eu não sou a medida da natureza. Eu não sou a medida do cosmos. Não. Só da percepção que eu tenho das coisas à minha volta. Então, este conceito do homem medida é diferente, totalmente diferente, do conceito de arqué, que você encontrava nos pré-socráticos, que estavam preocupados com o quê? Com a physis. Porque, veja, os sofistas, e o Protágoras em particular, não está preocupado com a physis, ou seja, a física, a natureza, não. Ele está preocupado com o humano. O tempo todo preocupado com o humano.
Então esse homem-medida nada tem a ver com a physis, com a arqué, presente lá nos pré-socráticos. Depois dá uma olhada no vídeo sobre os pré-socráticos para você entender melhor o que eu estou falando aqui sobre physis e sobre arqué. Então, não sendo isto, o que é? 3 possibilidades. A primeira baseada em 3 pensadores antigos, que é a mais tradicional, que você vai ver muito replicado, inclusive na rede. Aliás, essas 3 possibilidades, uma não anula a outra. Veja, tá? Você pode entender as 3, porque as 3 são muito interessantes. E a gente nunca vai ter certeza realmente do que o Protágoras queria dizer, uma vez que boa parte dos seus escritos não nos chegaram. Mas vamos lá. O Platão, o Aristóteles e o sexto empírico entendem que o homem é medida de todas as coisas no sentido individual. Ou seja, eu aqui, o Silvério, tá? Eu percebo a minha realidade e perceber é igual ao conhecimento, então isso me proporciona um conhecimento, uma verdade distinta da sua. Então eu tenho uma verdade individual, ela é minha, não é sua. Eu posso, por meio da minha oratória, te convencer, te persuadir da minha verdade. Mas cada um de nós, cada um dos seres humanos tem uma verdade única, individual. Porque cada qual percebe a realidade de um modo todo particular. Então eu estou diante de quê? De um total relativismo. Um relativismo absoluto. Não cabe aqui uma verdade única. Não. Tá? A verdade passa a ser relativa a cada indivíduo. Então a primeira coisa seria esse homem-medida enquanto indivíduo. Tá? É individual. Mas eu posso pensar, vamos pensar pensadores mais modernos. O Kant, nós temos até um vídeo aqui sobre o Kant no canal, onde eu explico justamente o que seria o fenômeno e o número. Vale a pena ver. Porque essa ideia de fenômeno e número pode ser aplicada, tá, também ao Protágoras. Nesse caso, está pensando num homem-medida universal. Ou pensar em Piaget, um psicólogo, atuou muito na parte da educação e da epistemologia. Então, para o Piaget, seria a ação sobre o objeto. É uma ação individualizada sobre o objeto, mas como toda a nossa espécie tem o mesmo tipo de ação sobre o objeto, então o conhecimento se torna universal. Então, se este homem-medida vale para a espécie humana, a forma como a espécie humana percebe o mundo circundante, então eu estou me aproximando, mesmo que em germes, de um universalismo. Por quê? Tá? A forma como eu vou perceber a realidade não vai ser muito distinta da forma como você vai perceber a realidade. Porque nós temos os mesmos instrumentos para perceber esta realidade. Então estamos nos aproximando de uma universalidade. A terceira forma seria o homem-medida social. Ou seja, cada qual percebe de um modo individual a realidade à sua volta. Mas vivemos em sociedade, vivemos num grupo social. E dentro deste grupo social, em virtude das tradições, da repetição, da nossa história, tá, nós entendemos as mesmas coisas. Então, a verdade é válida dentro do grupo social, o homem-medida dentro do grupo social. E mais que isso, todas as medidas que nós temos, pensa bem, se você pegar uma régua para medir o comprimento de alguma coisa, ou se você usar a palma da mão, ou o seu pé para medir alguma coisa, são medidas humanas. Não necessariamente seriam válidas para outros povos e outros mundos distantes, caso existam. Você está medindo o tamanho de alguma coisa, seja com a mão, seja com o pé, seja com uma régua. Você está medindo o peso, mas o peso que você mede também é a partir de uma medida humana. O volume. Então, todas as medidas que nós temos em sociedade, o valor das coisas, quanto custa isto? Quanto custa um litro? Olha outra medida aí. 1 litro de alguma coisa é uma medida. São medidas humanas. Então, todas as medidas que nós usamos são humanas
e são válidas dentro do contexto social. Então são válidas naquele grupo social. Então eu tenho essas três formas de entender o que seria esse homem-medida de todas as coisas. Seria o homem-medida individual, ou então universal, ou então social. As três podem ser válidas. E sempre deixando claro que esse homem-medida não é nada tem a ver com a physis, com a natureza dos pré-socráticos, com a arqué dos pré-socráticos. Então, como eu falei do vulcão, o homem não é a medida do vulcão. Ele é a medida, sim, da percepção que ele tem daquele vulcão. Ele pode perceber até como um Deus enfurecido quando cospe fogo. Tá? Qual é a percepção que ele tem daquele vulcão? Então, conhecer é igual a perceber. Uma outra frase muito importante do Protágoras já se dá com relação à religião. E seria esta o motivo da acusação de impiedade. Aliás, diga-se de passagem, eu já encontrei na rede quem falasse que ele sofreu a acusação de agnosticismo. Isso não existe, gente. Agnosticismo é uma posição filosófica e não um crime que você cometa. O crime foi impiedade. Quando nós vamos explicar o que é este crime, impiedade, eu posso explicar por meio de uma posição filosófica, religiosa, chamada de agnosticismo, na qual eu me abstenho de dizer que Deus existe ou que Deus não existe, que os deuses possam ou não possam existir e que as coisas religiosas sejam ou não sejam válidas. Essa é a posição agnóstica. Eu não tenho conhecimento, eu não vou opinar. A acusação que ele sofreu, no entanto, foi de impiedade, de desrespeito aos deuses. Vamos lá. A frase do Protágoras, que teria dado origem a esta acusação. Acerca dos deuses, eu não posso saber se existem ou não, nem tampouco que forma podem ter. Há muitos impedimentos para sabê-lo. A obscuridade do assunto e a brevidade da vida humana. Belíssimo, não? Veja, existem os deuses? Não sei. A vida é muito curta, tá? E o tema é muito obscuro, o tema é muito complexo. Eu não tenho como saber se os deuses existem ou não. É isso que ele está afirmando. Ele está se abstendo, na verdade, de dizer, olha, os deuses não existem. Ou o contrário, ora, os deuses existem. Válido até os dias de hoje. Inclusive para o Deus cristão. Inclusive para as religiões cristãs, ou muçulmana, ou judaica, ou outra qualquer. Você pode simplesmente assumir, aí sim, a posição é agnóstica, tá? Existe Deus ou os deuses? As questões religiosas são válidas ou não? Quer dizer, não sei. O tema é obscuro, o tema é complexo, a vida humana é muito curta para se chegar a uma conclusão válida. Então eu não sei, tá? Não posso saber se existe ou não, tá? Nem tampouco que forma podem ter. Muito interessante este pensamento, não, gente? Olha, Protágoras, ele é extremamente atual, é um pensamento muito interessante. Há um diálogo na obra de Platão com o nome de Protágoras, vale a pena ser lido, e nós temos um texto nos nossos blogs sobre o Protágoras. Beleza, gente? Então, olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.